Gênesis capítulo 50, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Na semana passada, nós estudamos capítulo 49, quando Jacó chama os seus filhos e traz uma palavra, específica para cada um. E aí a gente pega o capítulo 50, quando nós encontramos a morte de Jacó. Aparentemente ele disse tudo que precisava dizer, e agora está preparado para a morte. Eu li num comentário esse capítulo sendo separado como um título de Os Três Ataúdes. Não sei quantos aqui sabem que é essa palavra ataúde, mas eu pesquisando, a palavra ataúde é caixão, relacionado à morte. Os três ataúdes. Aí a gente pode olhar o capítulo e perceber, mas quem morre então? E a gente vai encontrar a morte de Jacó e a morte de José. Na verdade, então, ele chama três ataúdes, ou três caixões, três enterros, três mortes, não para três pessoas, mas para duas pessoas e um acontecimento. Então, primeiro, o ataúde para um pai querido, que é Jacó. Segundo, o ataúde para um passado doloroso. Vai enterrar o passado, que é a história que depois da morte de Jacó, seus irmãos ficaram preocupados. Agora José vai vingar-se? E ali há um novo entendimento entre eles, e aí é o ataúde para um passado doloroso, ou seja, enterra essa história definitivamente. E a terceira, ou o terceiro ataúde, que é o ataúde para um irmão especial, José. Então a gente vai meio que caminhando também para dentro desses três temas no nosso estudo, mas vamos lendo aqui há algumas partes, a maior parte desse capítulo, que é um capítulo pequeno, e assim estudando. Vou fazer uma leitura aqui então, versículo 1 até o 3. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele, e o beijou. Ordenou José a seus servos, aos que eram médicos, que embalsamassem a seu pai, e os médicos embalsamaram a Israel, gastando nisso 40 dias, pois assim se cumprem os dias do embalsamamento. E os egípcios o choraram 70 dias. Vamos começar aqui por a questão da tristeza. Versículo 1. José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou. Depois, no versículo 3, os egípcios o choraram 70 dias. Lá no versículo 11, aparece novamente, versículo 10. Tendo chegado eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram ali grande e intensa lamentação, e José pranteou seu pai durante 7 dias. É algo que é natural, tanto a morte como o choro. Hebreus 9, 27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma vez, depois disso, o juízo. Está ordenado morrerem. Então, é algo natural. Se você for perguntar, qual é o número de morte, porcentagem das pessoas que nascem? 100%.
A gente ouve tanta porcentagem de mortes, né? Como se a morte fosse um acontecimento assim, extraordinário, que não fosse normal. Agora a gente pensa no caso aqui, Jacó, um homem idoso, natural que ele iria morrer. Mas ao mesmo tempo, é natural que ele seja alguém pranteado, ou que chorem por ele, um homem especial. A gente às vezes pensa que na hora da morte até alguns inimigos choram por nós. Como cristãos, mesmo conhecendo, mesmo sabendo que estaremos com Jesus, nós também nos entristecemos. Porque essa afinidade, né, é muito grande que nós temos com as pessoas. José expressa as suas emoções. Então aparece aqui ele chorando, né, ele colocando diante daquelas pessoas, não tinha vergonha alguma, e nós não devemos ter vergonha da nossa tristeza, da nossa dor. Falando um pouquinho mais ainda sobre esse tema, tem um autor que diz que as lágrimas são o melhor presente de Deus para o sofredor. Ou seja, o choro, as lágrimas, elas têm o seu papel. Nós lemos aqui, né, tempo de rir e tempo de chorar. As lágrimas, elas não cessam, não fazem cessar a tristeza, mas elas diminuem a tristeza, o sofrimento. E foi Deus que nos deu. Deus nos deu o sorriso e Deus também nos deu lágrimas. E com certeza, né, o choro faz parte de um processo de cura. É importante. Bom, depois desse momento de prantear, houve um momento de preparativos. A gente já leu aqui que médicos embalsamaram a Israel. Provavelmente, José não permitiu que os egípcios embalsamassem Jacó, porque os egípcios tinham toda uma tradição, né, de sepultamento relacionado à adoração a deuses. Então, aqui diz que médicos embalsamaram. Os egípcios dominavam essa arte, então provavelmente foi algo muito bem feito. Prepararam para o enterro, mas ainda faltava uma coisa. Para responder o pedido de seu pai, José precisava da permissão de Faraó. E aqui o texto, versículo 4, diz: passados os dias de o chorarem, falou José à casa de Faraó. José não fala pessoalmente. Aqui diz: se agora achei mercê perante vós, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo. Então não é José especificamente que fala. Provavelmente a ideia aqui é que alguém que estava velando um morto era considerado impuro, ou existia alguma tradição lá no Egito que pessoa de luto não deveria estar na presença de Faraó. E qual é o pedido? Para que meu pai pudesse ser sepultado, né? Sepultado lá em Canaã. E ele diz: desejo subir e sepultar meu pai e depois voltarei. Depois voltarei. Esse era o compromisso. Estavam fugindo. A resposta de Faraó: sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. Então a gente percebe aqui José seguindo, né, as orientações, e a gente imagina que esse momento foi como se fosse uma pré-figura do Êxodo. Imagina a família, todos, aqui o texto vai falar que subiram com eles oficiais de Faraó, os principais da casa, como também toda a casa de José, seus irmãos e a casa de seu pai.
Somente deixaram na terra de Gósen as crianças e os rebanhos e o gado. Ou seja, foi todo mundo. Quem ficou? As crianças. Para as crianças ficaram as mães, o rebanho e o gado. Imagina uma pré-figura do Êxodo, né? Aquelas pessoas saindo para a terra. Eles iam voltar, mas eles saíram do Egito para a terra prometida, fizeram a viagem. O deixar as crianças e os animais também era uma forma de segurança para o faraó. Não, eles vão voltar, não vão largar as crianças e as mulheres aqui e vão embora, né? Vão voltar. Mas foi uma figura, sim, aqui do Êxodo. Lá chegaram, fizeram várias homenagens, novamente a gente leu já o versículo 11, que choraram ali, lamentaram, né, muito tempo fizeram esse trabalho todo. Aqui diz que José lamentou, pranteou durante 7 dias, dá a ideia de um ciclo completo, uma semana completa. E eu não falei lá no início, quando estava falando a respeito da morte, da realidade da morte, a questão do choro, do lamento, a parte também do fim, do cessar do luto, que é o que a gente vê aqui nessa história. Depois, chegou a hora, eles pararam de chorar, voltaram para o Egito. Então, falando um pouquinho sobre essa questão do cessar do luto, é muito importante a gente perceber que o choro tem o seu tempo. E se a gente pensar em alguém que está de luto, esse luto não pode continuar eternamente, né, a vida toda. É difícil falar disso para alguém que está sofrendo, né? A pessoa nem quer ouvir uma coisa dessa. Mas é necessário a gente entender que isso, quando nós passamos pelo luto, há tempo também de continuar. Às vezes as pessoas acreditam que se eu estiver muito feliz, se eu estiver fazendo as coisas, né? Por exemplo, perdi meu marido, eu estou toda feliz, né? Parece que eu estou não considerando a pessoa perdida. Não, pelo contrário. Depois de um tempo, considerar aquela pessoa que faleceu é continuar a vida. Essa pessoa quer que você continue a sua vida. É um assunto fúnebre, mas é o tema que está no capítulo, né? Então nós não vamos fugir. Continuar. Continuar não significa que esquecemos a pessoa que morreu, mas significa que nós estamos seguindo a vida. É até uma forma de honrar os mortos, cuidando dos vivos, cuidando de si mesmo e cuidando dos vivos. A gente tem várias histórias, vários testemunhos. Infelizmente, estou falando negativamente, né, de pessoas que perdem familiares e a vida daquela pessoa acaba. Mais uma vez, eu não estou querendo julgar ninguém, né, não estou no problema do outro para dizer que o problema dele é pequeno ou grande. O certo é que a gente também conhece pessoas que perderam muitos parentes, perderam filhos e continuaram a vida. Né, continuaram a vida. Tem tristeza, tem momentos em que é difícil, mas a vida tem que seguir. Então, aqui a gente vê isso. José e sua família voltaram para o Egito. José servindo a Faraó. Os seus irmãos cuidando lá dos rebanhos e também dos rebanhos do Faraó. A vida continua. Aqui falou também de uma parte do choro, que o choro foi tão intenso que algumas pessoas chegaram a dar um nome para um ribeiro ali. Versículo 11, né? Tendo visto os moradores da terra, os cananeus, o luto, na eira de Atade, disseram: grande pranto é esse dos egípcios, e por isso se chamou aquele lugar de Abel Misraim. Abel é uma palavra que significa ribeiro. Mas tem uma palavra muito parecida, que é Ebel, que significa pranto. E Misraim é Egito em hebraico. Egito. Ribeiro do Egito. Ou ribeiro do Misraim, do Egito.
Então eles colocaram esse nome, né? Como se fosse o rio do pranto, o pranto do Egito. O ribeiro do Egito ou o ribeiro do pranto. Foi algo impressionante, né? Como eu disse, Jacó foi um homem que deixa um testemunho de Deus, que Deus pode fazer na vida de um homem que o busca, mesmo imperfeito, que procurou viver pela fé. E a gente percebe assim a vida aqui, né, sendo demonstrada. Então, primeiro um ataúde para um pai querido. Segundo, um ataúde para um passado doloroso. A partir do verso 15, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo assim: direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. É curioso, né? Passa um tempo, voltaram para as suas atividades. E lá um dia, não sabemos se foi rápido ou se demorou um pouco, os irmãos de José se deram conta que a morte do pai os havia deixado um pouquinho sem um mediador, né? Ai, se José é o segundo homem mais poderoso do Egito, e se José resolver agora vingar-se de nós? A pergunta fica: por que tanta inquietação? Será que José não deu já suficientemente provas de que ele amava os seus irmãos, de que ele perdoou os seus irmãos? Sim, José deu todas essas provas, mas eles estavam inseguros porque a consciência deles estava pesada. Eles não conseguiram se perdoar. Eu achei interessante essa comparação em relação à graça de Deus que vem sobre nós, e Deus nos perdoou, e a gente sabe, Jesus nos perdoou, e cancelou a nossa dívida, o nosso pecado, mas vez por vez a gente fala: mas Senhor, o Senhor nos perdoa? Senhor, será que a sua graça realmente está sobre a minha vida? Está. Mas muitas vezes nós, por não andarmos conforme a vontade de Deus, questionamos a graça. Nós suspeitamos da bondade de Deus. Os irmãos de José suspeitaram da bondade de José. Isso entristeceu muito a José. Repare que eles não tiveram coragem de falar com José. Mandaram dizer a José. Versículo 16. Outra coisa, o pai, antes de morrer, disse isso. Será? Se o pai tivesse que dizer alguma coisa, ele falava direto para José. Ele não ia falar para os filhos: olha, papai está falando aqui que José, quando o papai morrer, vocês falam para José que o José não deve maltratar vocês, deve perdoar vocês. Você acha que Jacó era de mandar recado assim? Aparentemente eles criaram uma história aqui. O pai, antes da morte, disse que vocês perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos. Não sabemos. Chorou enquanto lhe falavam. Enquanto lhe falavam, dá a ideia que é os seus irmãos, mas enquanto lhe falavam, as pessoas que trouxeram a mensagem. Os irmãos não estão aqui ainda. Depois, olha aí, depois vieram também seus irmãos. Agora os irmãos chegam. Prostraram-se diante dele. Então repare, que choro é esse? Choro de mágoa. É o choro de alguém que percebe que está sendo mal compreendido.
Como que os meus irmãos podem pensar isso de mim? Como que os meus irmãos não entenderam que eu os perdoei? A tristeza que veio aqui sobre José. O que José diz então aos seus irmãos? Não temais. Por isso que o ponto 2 significa, é um ataúde, né? Um caixão, sepultando o passado. Não temais. Vamos sepultar essa história de vez. Acaso estou em lugar de Deus? Repete o que ele disse lá da outra vez. Vós, na verdade, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Repare que José não ameniza, ele diz, vocês intentaram sim. Não é aquela pessoa que quando você pede perdão para ela, imagina, não foi nada, não aconteceu nada. Se aconteceu, você tem que falar, eu te perdoo sim, você fez mal para mim, mas eu te perdoo, porque fez mal. Mas quem sou eu? Olha a palavra dele. Quem sou eu para ficar no lugar de Deus? Para julgar vocês? Mais uma vez ele remete a Deus. O texto que eu li no início, lá de Hebreus 9, 27, aos homens está ordenado a morrerem uma vez, depois disso o juízo. Ou seja, quando vocês morrerem, meus irmãos, vocês vão prestar conta lá com Deus. Quem sou eu para querer retribuir alguma coisa? Versículo 21, não temais, pois eu vos sustentarei, e a vós outros, e a vossos filhos, assim como os consolou e lhes falou ao coração. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Deixou os irmãos tranquilos. Agora dessa vez sepultou essa história. Repare então que ele fala, José fala que seus irmãos erraram contra ele, que não era ele que iria julgá-los, e além de tudo, mesmo assim, ele iria sustentá-los. Promessa de sustentar. Não apenas perdoou, mas assegurou-lhes o cuidado constante. Eu vou sustentar, sustentarei a vós e a vossos filhos. Mais uma vez, a graça aqui é uma comparação com a graça de Deus, né? A gente percebe que o precioso, gracioso perdão de Jesus, ele é de um tamanho imenso, e além do perdão, a promessa de Jesus é nos sustentar. Eu estarei com vocês, eu vou sustentar, eu vou dar vida a vocês. Terceiro ataúde, um ataúde para um irmão especial. A morte de José. José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Aqui está falando que José adotou os netos como o seu pai fez. Disse José a seus irmãos, eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Bom, a história de José é para ser lida e relida várias vezes. Você pegar um caderninho, ler lá resumindo a história, colocando os momentos da vida de José, ler livros, filmes, tudo que a gente lê, né? Porque José é um exemplo de homem de Deus, um homem extraordinário. Por causa de José, muitas vidas foram salvas, inclusive a de seus próprios familiares. O futuro do povo de Deus foi garantido por isso, o futuro das pessoas, da vida das pessoas. Aqui ele demonstra ser um homem de fé, já velho, já à morte, ele fala de algo para o futuro. O que ele quer? Fez jurar os filhos de Israel, dizendo,
certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Ele tem convicção de que o pai dele disse, de que o que Deus falou, iria um dia acontecer, que é o êxodo, a saída do Egito. O dia que Deus visitar vocês, der a oportunidade de vocês saírem do Egito, eu quero que vocês levem os meus ossos. Isso foi concretizado quando Moisés levou os seus ossos, Êxodo 13:19. Josué os enterrou em Siquém, Josué 24:32. Siquém foi a capital de Efraim e Manassés. Então os filhos de José ficaram naquele lugar onde o pai estava enterrado. Eles cumpriram esse propósito. Um homem de fé. Nós falamos várias vezes sobre isso no decorrer da história. Desde jovem ele tem uma visão, ou seja, ele tem essa experiência com Deus. Deus fala com ele através dos sonhos, falando que os seus irmãos iriam se curvar. E aqui a gente passou rápido, mas mais uma vez essa cena acontece. Quando os seus irmãos, versículo 18, se prostraram diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Olha como o ser humano não entende a graça. Eles queriam o perdão de José, mas através de se oferecerem como escravos. E José fala: vocês estão perdoados, eu vou servir vocês, eu vou abençoar vocês. É como se a gente tivesse que pagar, né? A gente vê muito isso, as pessoas como se querendo comprar a salvação através das obras, comprar a vida espiritual através de certas coisas. Essa semana eu estava passando, né? A gente passa na televisão, não vou falar o nome da emissora, mas todo mundo conhece, e tem aquelas campanhas, né? Acho que é oração de Daniel, 40 dias de Daniel, alguma coisa assim. Era de 2 a 22, ainda, se alguém quiser, ainda está em tempo. De 2 a 22. Eu fiquei pensando que, olha, que proposta abençoada você ficar. É 40 dias? Não é 2 a 22 então, né? Não sei, é uma campanha, tá? E a gente percebe que bênção se a gente assumir aquele compromisso de orar durante 40 dias, determinado horário. Não é pecado, não é errado isso. Só que a fórmula está errada. É porque aí eu vou ser abençoado. É porque aí Deus vai me perdoar. É porque aí Deus vai agir na minha vida. Não é assim. E aqui os irmãos de José estão fazendo isso, né? Se curvam lá, nós estamos aqui, nós vamos ser escravos seu, perdoe. Eles estavam apavorados, os cristãos não podem viver apavorado. Quando a gente confessa o nosso pecado, a gente sente a graça de Deus. E a gente faz campanha, seja o que for, mas não é para receber qualquer coisa. Nós fazemos as coisas porque é agradável, né? Servir a Deus. Eu não venho 10 quartas-feiras seguidas aqui porque eu vou fazer a campanha da quarta, do pastor, né? Não, eu venho porque é bom, agradável, estudar a palavra de Deus, estar aqui orando, cantando, servindo a Deus. E assim qualquer coisa que nós fizermos. Então José é esse homem de fé. Ele fala para que aqueles pudessem subir e ele está já prevendo o que iria acontecer. José foi um homem de fé, eu estava falando desde jovem, no seu sonho. Realmente demonstrou a sua fé, isso eu falei algumas vezes, vou repetir. Quando ele estava sozinho, adolescente, ele podia ter se revoltado contra Deus. Mas vamos dizer que ele não se revoltou porque estava sofrendo, precisava de Deus. Mas e depois, quando ele começa a enriquecer, quando ele começa a cuidar das coisas de Faraó, ele poderia esquecer, separar de Deus. Não tinha culto, não tinha igreja, não tinha nada lá, ele estava sozinho com Deus. E Deus continuava a falar com ele, e ele nunca se afastou da sua fé. A gente não pode, pelas circunstâncias, se afastar de Deus. E aqui na sua morte, ele comprova mais uma vez ser um homem abençoado. E num comentário que eu li, falava a respeito da sua fé, falando a respeito de que fé não é uma remoção superficial que desenvolvemos por nossa própria conta, nem uma atitude otimista que diz espero que aconteça. A verdadeira fé é fundamentada na palavra infalível de Deus,
porque Deus assim, eu disse, cremos e agimos em função disso. Deus disse e eu creio e eu ajo em função disso. Deus não disse para Jacó não disse para José que eles iriam sair de lá? Eu creio e eu vou agir em função disso. Quando eu vou morrer, eu falo, leve os meus ossos quando vocês forem. Não é se vocês forem, caso aconteça. Não, pela fé eu creio que vai acontecer. E assim é a nossa vida. Se ela é baseada na fé, como nós falamos no início, eu descanso no Senhor. Eu creio que a morte para mim não representa o fim. E quando eu morrer, estarei com Jesus. Eu creio que Jesus irá ressuscitar, porque a palavra de Deus disse isso. Baseado nisso, eu vivo a minha fé. E assim eu trabalho e eu sigo a vida com Deus. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Hebreus 11, 22. Eu acho que é isso que eu acabei de ler. Deixa eu conferir aqui. Uma passagem de Hebreus que fala exatamente sobre isso, né? Hebreus 11, 22. Pela fé José, próximo de seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordem quanto aos seus próprios ossos. A gente lê um versículo de Hebreus, depois de estudar tanto Gênesis, faz muito mais sentido, não? Como é bom a gente estudar a Bíblia. E assim a gente vai terminar. Toda vez que eu termino um texto, um livro, um estudo, dá vontade de começar de novo, porque agora que a gente está começando a entender, mas a gente vai seguindo. Talvez a gente ainda estude uma semana sobre Gênesis, que é um pouquinho de alguns resumos ou de algumas aplicações do livro todo. Mas até semana que vem a gente resolve se vai fazer isso.